Então, bora lá, pessoal. Muito bom dia a todos. Max Braga por aqui, assessor de investimentos. Esse é o canal de notícias para os meus clientes no período da manhã. Bom, vamos lá, de notícias de abertura de mercado, né, no caso. Se gostar, claro, né? Se inscreve aí no canal. Vamos então direto às notícias? Vamos começar então, porque hoje tem bastante coisa para falar, tá? Tem matéria também na descrição do vídeo, enfim. Hoje tem assunto. A agenda econômica, então, de quarta-feira foi basicamente marcada pela decisão de política monetária do Copom, reduziu a nossa taxa de juros, vocês já devem saber, vamos falar mais disso, e por indicadores também na Europa e nos Estados Unidos. Inflação, por exemplo, e emprego no exterior. Né? Zona do euro, o índice de preços ao produtor, ele acabou avançando, mas ficou dentro da margem ali, dentro da expectativa que já era precificada. Nos Estados Unidos, o setor privado de vagas, empregos, né, o relatório ADP de vagas de emprego criou abaixo das expectativas, um número até consideravelmente abaixo das expectativas, e também abaixo do resultado anterior, então reforça lá a perda de dinamismo, mas ainda tudo funcionando bastante no mercado de trabalho americano. E por fim, né, é, o mais relevante aqui para nós, o Copom então reduziu a taxa Selic em 0,25 ponto percentual. Então, saímos de 14,25 ao ano para 14% ao ano. Ainda uma taxa muito alta, uma das maiores, quiçá a maior do mundo. Mas temos alguns sinais aqui dentro dessa decisão. Foi unânime, estava desta vez alinhada com as expectativas do mercado, assim por se dizer, os agentes do mercado. O comitê avaliou que a atividade econômica apresenta uma moderação gradual, fato, né? Eu venho trazendo esses dados dia a dia aqui para vocês, mas que ainda o mercado de trabalho permanece resiliente. Esse dado é difícil, né? Porque aí mistura com dados do IBGE, enfim, aí fica um pouco mais complicado. Quando a gente olha para a PNAD contínua, né, que não é uma medida do IBGE, o mercado de trabalho sim está nos menores números, mas, enfim, é complicado. Bom, apesar da recente queda da inflação, o Copom ainda avalia que a inflação tem muitos riscos, né, permanecem ali acima da meta. Eu vou falar um pouco mais sobre isso na matéria que eu vou deixar, mas embora em linha, devemos terminar o ano com a inflação acima da meta, porque o próprio Banco Central projeta o IPCA 5,1% no final de 2026 e 3,8% só em 2027, que seria ali o ajuste para os mais perto do centro da meta, né? 3,2% no primeiro trimestre de 2028, tá? Então, que aí sim, praticamente perto, né, do centro da meta, que é de 3%, tá? Isso dependerá das próximas informações, etc, etc. Já falo mais sobre isso, volto nesse tema com vocês. Mercados, então, o Ibovespa acabou perdendo força ontem, perdeu tração, vou mostrar já já para vocês. Começou num dia bastante positivo junto com o mercado internacional, mas acabou cedendo e terminou nas mínimas. Nada muito assustador, 0,09 de queda, 177.697 pontos, mas sim, acabou cedendo. Em Nova York o desempenho também foi misto, mas, por exemplo, o Dow Jones avançou 0,49, S&P 500 teve um leve recuo de 0,17 e Nasdaq caiu 0,83, tá? Teve uma pressão adicional ali aos setores de tecnologia depois de alguns balanços que foram reportados. Né? Para quinta-feira, então, a agenda inclui vendas no varejo na zona do euro e balança comercial de julho, tá? Às 15 horas. Vamos rapidamente, então, dar uma olhada aqui no desempenho da Bolsa para verem, né? Saiu ali, saltou ali, chegou a tocar nos 180 mil pontos por volta das 11 horas da manhã e depois desceu a ladeira, acabou ficando o dia todo perto das mínimas, né? Não foi nada brutal, mas enfim.
terminamos em baixa. Maiores altas, maiores quedas, baixas, né? Maiores altas e maiores baixas na tela aqui para a conferência de todos. Bom, voltando para mim então aqui, como sempre, a gente fala um pouquinho da abertura dos mercados, tão mistos hoje, meio ali por conta da fraqueza de ações, né, no campo da tecnologia, acabou tendo algumas decepções ou não, enfim, acabou tendo uma volatilidade a mais, e isso realmente trouxe ali um marasmo ali para algumas bolsas, até algumas perdas, né? Nada também absurdamente. Também a questão do petróleo vem recuando um pouco hoje, na verdade, consideravelmente. Temos notícias que o próprio Irã disse que está fechando um acordo ali com o Oman para uma rota específica, também já falo um pouco mais sobre isso. Tá? E vamos aos números então, para que a gente consiga trazer mais informações. Dow Jones Futuro 0,21, S&P Futuro 0,07. Praticamente esses dois estão com viés positivo e Nasdaq Futuro 0,44, esse no terreno negativo, tá? Para a Ásia e para o Pacífico, não, perdão, para a Europa primeiro, né? Respeitando a nossa lógica diária aqui, os mercados europeus também operam ali mais com viés de alta, enquanto as ações de tecnologia também se estabilizam ali depois da onda de vendas, nova onda de vendas na Ásia, né? E os números são esses então. Estoque 600 0,30, Reino Unido 0,07, França 0,69 e Itália 0,80, todo mundo no terreno positivo nesses que eu citei. A única que cai é a Alemanha, 0,13%, também não cai tanto assim. E, por fim, então, Ásia e Pacífico, Coreia do Sul, forte presença das empresas de tecnologia em uma bolsa só, né, no índice COSP, fez ele recuar 4% então, na quinta-feira, depois de subir em quase 6% no dia anterior. Então lá é uma loucura, é uma volatilidade enorme com as maiores empresas de tecnologia listados dentro daquela, de tecnologia não, mas as fabricantes de chips, etc. Tá? O Nikkei também teve uma variação bastante grande. Números: Xangai 0,57, Austrália 0,47 são os destaques positivos. Nikkei Japão 0,93, Hong Kong 1,49 e Índia 0,06 ficam como destaques negativos para a abertura. Lá no caso já fechou, né? O petróleo, então, commodity, né? Petróleo oscilam, né, entre ganhos e perdas, depois que o Irã anunciou, então, ter chegado a um acordo com Oman sobre uma rota específica de navegação através do Estreito de Hormuz. E isso deixa ali os operadores avaliando as perspectivas, então, de maior fluidez no fornecimento de energia, o que, consequentemente, reduz a pressão sobre os mercados. A conferir. E o minério de ferro teve uma boa alta lá na China, mas porque ampliou os ganhos, o Partido Comunista Chinês deixou notícias ali que pode introduzir novas medidas de apoio ao setor imobiliário, o que significa subsídio, né? Enfim. Será? Né? Isso impulsionou o otimismo ali com o minério, tá? Brent então opera agora com uma leve alta de 0,72%, 80 dólares e 2 centavos o barril, e o minério de ferro negociado lá em Dalian sobe 2,57. Vamos para os últimos dados aqui, que eu preciso falar sobre a matéria da Selic, né, da decisão do Copom. VIX, então, do Ibovespa caiu bastante ontem, 41%, 7,98, mais próximo da nossa normalidade aqui na casa de 11, né? Então isso é importante, o índice do medo aqui em relação ao Ibovespa, né? A correlação Ibovespa e S&P 500 caiu bastante, isso é ótimo. Já o VIX do S&P 500, ele mantém-se ali na casa dos 15. Bitcoin opera com alta agora de 0,84 aos 64.607 dólares.
a unidade. O dólar está na casa dos R$ 5,11, no 0 a 0 aqui nesse momento. O índice do dólar DXY com uma leve variação positiva, pode dar pressão inicial do pregão, no pregão aqui para o nosso dólar, né? E o EWZ fechou quase no 0 a 0, mas com um sinalzinho positivo ali nos Estados Unidos ontem, né? O nosso ETF negociado lá na Bolsa Americana, tá? 0,06. E aí, né, deixando aqui para vocês, é uma matéria um pouco maior, mas ontem tivemos então mais uma queda, né, na taxa Selic do Brasil. Já estava contratada, a curva de juros já tinha precificado isso, a bolsa já praticamente não vai ter muito movimento por conta dessa queda de juros, mas, né, é justamente sobre isso que essa matéria fala, como os mercados deverão receber essa decisão no Copom nessa quinta-feira, né? Tem um vídeo aqui, etc., para que vocês possam se aprofundar. Mas vamos lá, né? A decisão já era mais do que esperada pelo mercado, né? E o comunicado não trouxe muitas sinalizações. Então, o comunicado ficou bastante genérico, né? Digamos assim, num cenário mais. Num cenário não, num viés mais neutro, tá? Citando ali pressões inflacionárias, que se apoiou na queda recente da inflação para a redução dos juros, mas que ainda temos pressões inflacionárias, e citando a parte do ambiente internacional, com o petróleo, etc. No final das contas, ficamos diante da incerteza elevada. Avalia aqui, no caso, um dos que estão citando aqui na matéria, tá? Mas, né, projeção do mercado, ainda tem ali alguns que apostam num corte de 0,25 ainda esse ano. Veremos, tá? Então tem bastante coisa aqui para ler. Espero que vocês façam isso, né, porque é bom ter o entendimento de várias. Tem várias opiniões divergentes e é isso que forma, por exemplo, o relatório Focus, tá? É a mediana de mercado. Então, quando a gente fala mercado, é justamente isso. É a conjunção de várias cabeças pensantes ali com suas avaliações sobre as coisas que formam as opiniões, e aí sim a gente tem então o nosso, né? O mercado vivo, né? Como dizem. Certo, pessoal? Era isso então para o dia de hoje. Espero que vocês façam bons negócios. Ficou o vídeo um pouquinho mais longo hoje, mas claro, peço sempre que se inscrevam aqui no canal, deixem seu like, comentem na caixa de comentários, claro. E se quiser entender um pouco mais sobre o meu trabalho de assessoria de investimentos, por favor, entre em contato comigo através do meu e-mail que está na descrição do canal, e-mail particular, tá bom? Forte abraço a todos, bons negócios. Tchau.